Olá, meu nome é Vanessa Cabral. Nesse vídeo de hoje vamos tratar sobre a NR6, EPI, Equipamentos de Proteção Individual. Vamos lá? Então, neste treinamento, nossa carga horária é de 4 horas. Qual conteúdo, né? O que é que iremos abordar neste treinamento? Então, teremos um treinamento dividido em 5 módulos. E aí, o módulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre definições, responsabilidades. Módulo 2, vamos falar um pouquinho sobre CA, questão de limpeza, higienização de EPIs. No módulo 3, a gente fala um pouquinho do que é o EPI e o EPC, né? De acordo com cada função. O módulo 4, a gente já vai falar sobre a forma adequada e os riscos, quais são os riscos, né, ocupacionais que estão relacionados com o EPI. E no quinto e último módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre fichas de EPI. No primeiro módulo, vamos falar sobre a definição. O que o que a norma, a NR6, ela fala, ela trata do que é um EPI. Então, como vocês veem aí, né, o item da norma 6.2.1, ele traz a disposição desta NR e ele se aplica que, vamos lá, todas as organizações, né, que adquirem o EPI, os trabalhadores que utilizam, assim como fabricantes e importadores de EPI. Então, esta norma, ela se vale, né, se aplica para todo o público. Então, tanto o trabalhador quanto a organização, que é sempre a empresa, o empregador, como quem fabrica e quem importa. Então, os equipamentos de proteção individual, de uso individual, como já o próprio nome já sugere, né, o trabalhador ele tem que fazer uso exclusivo. Então, o objetivo de um EPI é sempre proteger de um agente de risco, né, ou de vários, dependendo da atividade do colaborador. Então, ele visa garantir a segurança e a saúde do funcionário no seu ambiente de trabalho. Então, o que é que fala o item 6.3.1 da norma, da NR6? Ela vai conceituar, ela vai definir o que é o EPI. Né? Então, considera-se um EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador, concebido e fabricado para oferecer proteção aos riscos ocupacionais no seu ambiente de trabalho, como está descrito no anexo 1, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. As obrigações, continuando o nosso primeiro módulo, módulo 1, as obrigações do empregador. Quais são as obrigações que a empresa, né, ela tem referente aos EPIs? Então, o item 6.5.1 da norma, ele vem a nos mostrar quais são as obrigações da organização. Então, primeiro, adquirir somente os EPIs que têm a aprovação, né, ele tem que passar por uma aprovação, tem que ter o seu código, que é o CA, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ele precisa orientar e treinar o seu empregado. Então, este treinamento que estamos fazendo agora, nesse momento, ele é em atendimento a este item. O que é que nós estamos fazendo? Um treinamento, uma orientação referente aos EPIs em que os empregados, os colaboradores, irão utilizar na sua jornada de trabalho. A letra B, fornecer aos empregados gratuitamente, né? O EPI ele não é para ser cobrado, a princípio, ele é entregue sem nenhum custo, nenhuma oneração para o funcionário. Ele tem que ser um EPI adequado ao risco, tem que estar em condições boas, não posso fornecer um EPI velho ou quebrado, né? E ele tem que quais são as circunstâncias que ele tem que ter? Proteger contra os riscos de acidente de trabalho, contra as doenças ocupacionais, ter medidas, né, de proteção coletiva e atender a situações de emergência. Então, nesses 4 casos, é que a gente realmente a empresa ela é obrigada a fornecer o EPI para os seus funcionários. Como ele cita aí em cima, tem que estar em boa condição, em perfeito estado de funcionamento. Não adianta a empresa ceder um EPI, mas o EPI não está funcionando, não está protegendo daquele risco que ele deveria estar trazendo a proteção para o funcionário.
A letra D, registrar o fornecimento, né, a esse empregado. Então, é o que a gente vai falar lá no último módulo, que é o controle dessa entrega dos EPIs e da devolução dos EPIs, que a gente chama de ficha de EPI ou termo de entrega de EPI. Cada empresa tem a sua nomenclatura própria, contanto que tenha todos os dados básicos para atender este item da norma. Exigir o uso, então até coloquei em negrito aí para vocês. O empregador, ele compra o EPI, ele cede, entrega o EPI, ok, válido. Não cobra por esse EPI para o funcionário, mas uma coisa ele precisa, em contrapartida, ele tem que exigir o seu uso. Então, o funcionário é obrigado a utilizar o EPI. Ele também tem que se responsabilizar pela higienização e manutenção, né, periódica do EPI. Se for necessário a higienização pelo empregador, ele tem que atender aos seus procedimentos. A gente vai falar já já, um pouquinho mais à frente, sobre a diferença de higienização e de limpeza. E na letra G, substituir imediatamente quando for danificado ou extraviado. Um exemplo, o funcionário estava com uma luva, a luva rasgou. Então, o empregador, a empresa, ela é obrigada, está dizendo aí, substituir de imediato esse EPI. Então, sem custos para o funcionário. A letra H, né? Comunicar ao órgão nacional competente qualquer irregularidade. Então, se a empresa faz a compra de um certo lote de EPI, esse EPI ele vem com um certo danificado de fábrica, um defeito já do fabricante, então ele vai e comunica ao órgão que é especializado para essas avaliações dos EPIs. Agora a gente chega na obrigação do empregado. O que é que você, como colaborador, tem de responsabilidade, de obrigação? Então, o item 6.6.1, ele traz essas cinco obrigações que você, como colaborador, deve cumprir. Então, usar o EPI que foi fornecido pela empresa, utilizar para a finalidade que se destina. Um exemplo, você receber uma bota antiperfurante para desenvolver as suas atividades diárias e você usa após expediente na sua casa ou para fazer um outro serviço. Então, essa atividade já está fora da finalidade a que ele foi entregue, é o que o seu EPI foi entregue. Né? Então, cada atividade tem os seus respectivos EPIs. A gente vai falar mais lá na frente. O outro item, responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Veja aqui, a limpeza está em destaque, como eu falei no item anterior. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença. A higienização é obrigação da empresa, mas a limpeza é obrigação do funcionário. Então, como está aí nesse item 6.6.1, é de responsabilidade sua a limpeza, a guarda e a conservação do seu EPI. Comunicar à empresa, né, quando for extraviado, danificado. Caso, por exemplo, você não guardou ou estava em algum local determinado pela empresa e aí ele foi extraviado, você tem que fazer essa comunicação também para a sua empresa, para o empregador. O último item é cumprir com as determinações da empresa. Então, por exemplo, se a empresa determina que tal área os EPIs obrigatórios para desenvolver aquela atividade são capacete, bota, luva. Você é obrigado, como funcionário, como colaborador, utilizar os EPIs obrigatórios para aquela atividade, para aquela área. Então, por isso que ele fala, cumprir com as determinações da organização, que é da empresa, sobre o uso adequado. Então, tem que usar o EPI para a atividade correta e o EPI tem que estar correto. Um exemplo clássico que a gente tem sempre nas empresas, o óculos. Você coloca o óculos de proteção incolor, não coloca no olho, coloca em cima da cabeça. Você está com EPI, mas está errado, porque você não está fazendo uso adequado desse EPI. Então, ele não está tendo a função que era para ter. Então, é como sempre eu reforço, né? Faça a sua parte. Você é a peça fundamental, principalmente nessa NR6. Ela depende exclusivamente do uso do colaborador. Então, tem que utilizar, mas
tem que utilizar da forma correta. Não adianta você estar e ele não estar no local. Ele não vai lhe suprir a necessidade da proteção que você precisa, tá bom? Aí, como eu falei anteriormente, que a gente ia explicar um pouquinho sobre o que é a higienização e o que é a limpeza. Qual a diferença? Por que existe isso? Então, ó, de acordo com a própria NR6, lá no finalzinho ela traz um glossário, que são as definições. Então, o que é que a NR6 traz para a gente? Higienização. É a remoção de contaminantes que necessitam de cuidados ou procedimentos específicos. Contempla os processos de descontaminação e desinfecção. Já a limpeza, o que é uma limpeza? Uma remoção de sujidade de resíduos de forma manual ou mecânica, utilizando produtos comuns. Então, eu lavo com água, eu lavo com sabão neutro, com detergente, coisas que eu mesmo posso fazer. Então, vamos olhar essas imagens abaixo. A parte da higienização, eu coloquei um exemplo do pessoal da agrícola, quem trabalha com defensivo agrícola, né, a parte de agrotóxico, eles têm que ter todo um aparato especial. Então, esse EPI, que é essa roupa aí do pessoal do herbicida, ele é considerado um EPI e a empresa, o empregador, é obrigado a fornecer um setor exclusivo e específico para a higienização dessas roupas. Por quê? Essas roupas, a água tem que ser tratada de uma forma especial, ela tem que ser lavada de uma forma especial, porque ela está toda contaminada. Então, a remoção dos contaminantes, isso aí sim é uma higienização. É para ser feito pelo empregador, como falou lá no meu item da obrigação do empregador. Já uma limpeza diária, que é o que a gente faz, é lavar um óculos, é lavar um abafador. Isso tudo são limpezas que nós realizamos como colaborador. E nós realizamos de forma manual. Então, a gente lava com água, um sabão neutro, muitas vezes utilizamos um detergente. Então, é mais para a gente entender a diferença do que é de fato essa higienização e a limpeza. Lembra sempre, como disse lá na norma, a higienização, que é a remoção de contaminantes, ela precisa de procedimentos adequados, precisa de tratamentos exclusivos. Isso é feito pela empresa, pelo empregador. A limpeza já é feita pelo colaborador, que lembra que na norma fala limpeza, guarda e conservação. Isso é obrigação sua. Essa é a grande diferença que a NR6 traz com higienização e com limpeza, tá bom? Vocês têm dúvida? Agora vamos ver um videozinho para ficar um pouquinho mais claro. Ela fala um pouquinho sobre essa parte de limpeza, de EPI. Olá, irei mostrar para vocês 5 dicas para armazenar sua EPI corretamente. Para garantir que esses equipamentos ofereçam a proteção necessária, é preciso estar atento à maneira correta de guardá-los. Confira comigo algumas dicas para se fazer isso. Dica 1. Limpe bem o equipamento antes de guardar. Boa parte dos equipamentos de proteção individual pode ser lavada com água e sabão neutro, mas alguns precisam de cuidado especial conforme a NR6. Dica 2. Evite a exposição direta ao sol. O ideal é que o local de armazenamento de EPI seja protegido do calor e dos raios solares para que permaneçam resistentes. Dica 3. Seque as EPIs antes de armazená-los. Todos os itens laváveis não podem ser guardados molhados, caso ao contrário, estará sujeito à proliferação de bactérias. Dica 4. Proteja os equipamentos do atrito. Evite armazenar os equipamentos amontoados, pois os demais objetos podem danificar o seu equipamento. Dica 5. Limpeza da máscara respiradora. A máscara respiradora só poderá ser utilizada por uma pessoa, sendo limpa com frequência. Lembre-se, fazer a utilização correta, cuidar e armazenar os equipamentos de proteção são responsabilidade dos colaboradores. Então, usar sua EPI é cuidar da sua vida. Até já! Então, após vermos esse vídeo, vamos continuando aqui com as nossas responsabilidades. A gente já falou da responsabilidade do empregador, já falamos da responsabilidade do empregado, que é a sua. Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do fabricante e do importador, né? Então, vamos lá. O que é que diz a norma?
O item 6.8.1, ele trata que o fabricante ou importador, tá? Independe aí. Ele tem que cumprir com tudo isso que está falando aqui. Então, ele tem que se cadastrar no órgão competente, que é para poder tirar o seu registro, né, que é o CA, solicitação e emissão do CA. CA quer dizer o certificado de aprovação daquele EPI. A gente vai falar já já exclusivamente sobre CA. Então, ele tem a obrigação de solicitar essa renovação quando o prazo está próximo do seu vencimento. Ele tem que requerer, ele tem que solicitar, pedir um novo CA quando ele tem alteração, o EPI. Então, já é um novo CA. Ele tem que ser responsável pela manutenção da qualidade do EPI, né, que tem aquele certo CA, é responsável por comercializar os EPIs. Somente se tiver CA, então é proibido a venda, a comercialização de um EPI, né, sem o CA dele. Então, outro item, ele tem que comunicar ao órgão, como está dizendo aí, competente, se houver alguma alteração, né, dos dados que foram cadastrados lá na plataforma do órgão competente, ele tem que comercializar esse EPI com as instruções, né, todas em português, no nosso caso, quando ele fala aí o idioma, tem que ser o idioma nacional. Tem que orientar sobre como usar, utilização, manutenção, a que se refere, para que serve aquele EPI. Então, sempre tem que vir também, junto ao EPI, esse manualzinho, essas orientações. Muitas vezes é na própria embalagem do EPI. Então, tem que vir com essas orientações, né? Outro item, ele tem que constar o EPI, o lote, também é obrigado, a sua fabricação. Ele gera um número, que é o lote de fabricação. Então, tem que constar no EPI também. Mais um item, tem que providenciar a avaliação de conformidade. Então, para o EPI ele ser analisado, ele vai ser aprovado, ele passa por uma avaliação criteriosa. Então, tem que providenciar essa avaliação também. É de responsabilidade do fabricante. Mais um item é fornecer as informações, né, referente a esses processos de limpeza e higienização. Também está descrito lá nas informações do EPI como deve proceder com a limpeza e com a higienização. E como a gente já acabou de falar sobre limpeza e higienização, sempre seguir o que o fabricante determina. Então, esse EPI eu posso lavar, eu posso realizar a limpeza com sabão neutro, com detergente, né? Então, lá ele vai estar dando essas orientações, essas informações de como você proceder à limpeza e à higienização do seu EPI. Mais uma obrigação, ele tem que promover a adaptação do EPI, né? Por exemplo, se eu tiver alguém com algumas pessoas com deficiências e eles precisam usar EPI, então ele tem que ter esse EPI adaptado, né? Para essa pessoa, esse colaborador. Então, isso, gente, são as responsabilidades do fabricante. Então, todo EPI, ele tem que ter a sua aprovação, né, que gera o seu CA, que passa por tudo isso aí controlado, como está dizendo na NR6, no seu item 6.8.1, tá bem? Agora a gente entra no nosso módulo 2. O que a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 2? Não sei se vocês lembram lá no índice, então a gente vai falar sobre CA. O que é o CA? CA de um EPI é aquele número que é emitido, né, pelo órgão competente, o Ministério do Trabalho, que valida todo o seu equipamento, se ele está apto, pronto para uso, ele foi avaliado, ele foi aprovado e segue todas as recomendações. Então, o CA é este código que significa certificado de aprovação do seu EPI. Ele é expedido após o EPI passar por diversos testes, como fala aí. Ele tem que garantir, gente, a eficácia, né? Se ele é um EPI para proteção sonora, então ele tem que garantir que eu, colaborador exposto no meu ruído, ele vai atenuar aquele ruído até o limite que fala nas minhas orientações. Ele foi testado, validado e aprovado para atenuar
17 decibéis, por exemplo, 21 decibéis. Então, está escrito no CA, no código lá do cadastro. Quando você pesquisa, o Ministério do Trabalho ele emite para você um documento especificando, né, e validando todo o CA desse equipamento de segurança. Aí, o que rege a norma? O seu item ponto 6.9.1, ele fala o seguinte: os procedimentos para emissão e renovação de CA são estabelecidos em regulamentos emitidos pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho. No seu item 2, 6.9.2, o CA concedido ao EPI ele tem validade vinculada ao prazo de avaliação de conformidade definido em regulamento emitido pelo órgão competente. Então, o órgão competente ele traça, né, as orientações, ele emite o CA com uma certa validade. Então, este CA ele está válido até tal dia, tal data. Quando estiver se aproximando essa data, esse vencimento, o fabricante ou o importador, ele vai dar entrada de novo para a renovação daquele CA. Então, é assim que funciona. E o item 6921, ele fala que o EPI deve ser comercializado com CA válido. Isso é um ponto importante, tá, gente? Você só vai poder, a empresa só vai poder comprar um EPI quando o seu CA está válido. Se o CA estiver vencido, se já atingiu aquela data que a gente falou da sua validade, ele não pode ser comercializado, tá? Então, fica bem claro, né? A norma determina que eu não posso comercializar um EPI com o seu CA vencido. Então, eu friso aqui embaixo, para cada, né, CA que tenha validade de acordo com o seu tipo de EPI. Pode ser 2 anos, pode ser 5, de acordo com o que o órgão competente determinar. Os EPIs, eles devem ter caracteres permanentes e bem visíveis. Por exemplo, a gente traz uma bota, uma luva, um capacete, tem que estar marcado as informações no EPI. Então, a marca, o lote, o CA principalmente, todos têm que estar bem visíveis no seu EPI. Ok? Dúvidas sobre CA? Então, CA, certificado de aprovação, é um código que vai ter no seu EPI. Você pode até pegar o seu EPI aí quando você verificar e você vai ver que ele traz esse código exclusivo, né, para cada CA, baseado na aprovação do órgão competente. Ok? Então, após a gente ver a questão dos CA, né, já entendemos o que é o EPI, já vimos a diferença entre limpeza e higienização, já entendemos como faz, já vimos a questão do CA, agora a gente chega na parte de frisar para você, que é o colaborador, como que você vai fazer essa parte de higienização e a lavagem, né, a limpeza dos seus EPIs. Então, tanto para os funcionários quanto para a empresa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, gente? Existem inúmeros EPIs. É lógico que não dá tempo a gente falar exclusivamente de todos, mas eu peguei assim os mais básicos e são os que a gente mais faz uso nas nossas atividades diárias. Então, os capacetes. Como que a gente deveria fazer? Então, limpeza com água e sabão neutro, substitui todas aquelas partes internas, né, que a gente chama de suspensão. E aí, retira tudo, faz a lavagem, faz a limpeza. Coloca para secar, como falou lá no vídeo, não pode guardar molhado. Então, as luvas, verificar o que fala o fabricante, né? Algumas podem ser lavadas, outras não podem. Se você está mexendo com algum material contaminante, aquilo ali vai ser descartado, não vai ser lavado. Então, você tem que ter justamente essas orientações do fabricante, de como proceder nessas limpezas. A questão de óculos, protetores, né? Você vai limpar também com uma soluçãozinha, passa um álcool, dá uma limpadinha nas lentes para não danificar muito, então você não vai passar um tecido que seja grosso para não arranhar as lentes. Os óculos e os protetores, eles se arranham com bastante facilidade. Então tem que ter esse cuidadozinho aí. A parte de toda a parte de botas, né, que a gente usa, são calçados de segurança, tem que tirar as sujeiras, tem que dar uma lavada, né, passa uma limpezinha, um pano úmido, uma lavada.
Se a palmilha desgastou, você pode fazer a substituição da palmilha. Então, isso não afeta. Então, tem toda essa parte dessa limpeza, né, dessa higienização aí dos calçados de segurança. Os protetores auriculares, a gente tem de vários tipos, tem o concha, tem o plug, né? Então, como é que a gente vai fazer? Sempre fazer uma limpezinha úmida, né? Realizar uma limpeza, substituir aquelas almofadas, se tiverem já com certos desgastes, né? Ficar atento que tem alguns protetores auriculares do tipo que a gente chama de plug, que eles são aqueles descartáveis, tá, gente? Então, esse a gente é muito difícil a gente fazer uso. Geralmente fica para uma visita, né? Um visitante vem, então a gente cede esses protetores auriculares de silicone que eles chamam de descartáveis. Por quê? Fez o uso, acabou a visita, por exemplo, ele tem que ser descartado. Não pode ser reutilizado, nem lavado. Então, tem que ficar atento também nessa questão aí. A parte da conservação, da limpeza, né? O que a gente precisa saber, gente? Água e sabão, em resumo, é o que a gente mais utiliza, né? Sabão neutro, água, é o que a gente faz a limpeza dos nossos EPIs. Ficar atento com produtos de limpeza, por exemplo, se você vai lavar um óculos, como a gente falou, então não usar produtos que sejam agressivos, que é para já justamente não danificar o óculos, né? Então tem todo esse cuidado. Eu até coloquei para vocês aí, ó, a água corrente e o sabão neutro são os materiais mais indicados, né? Produtos de limpeza, eles podem conter substâncias corrosivas. E aí sim, isso vai danificar o nosso equipamento, né? Então a nossa finalidade ali já não vai mais ser viável. Você vai ter que descartar esse EPI. Então você tem que ter esse comprometimento, né? Você tem que também fazer a higienização de forma correta, porque senão você vai solicitar a substituição, mas ele ainda estava numa vida útil, digamos assim, ainda poderia ser utilizado. Foi um mau uso, foi uma mal limpeza, digamos assim, né? Então você que teve esse ato e fez a limpeza de forma inadequada. Então, outra parte que eu gosto de frisar, desmontar os equipamentos, né? Por exemplo, os abafadores, como a gente falou, que são os protetores auriculares do tipo concha. Desmonta ele tem uma almofadinha lá dentro, você tira, faz essa higienização, sempre no paninho úmido, vai fazendo toda a parte interna, externa. Então, você desmonta o equipamento para que você possa realizar a limpeza como um todo. Outro item, eu coloquei que tem que ter atenção, por quê? Porque tem alguns itens que eles não podem, gente, ser lavados, tá? Não pode tacar água, sabão, não pode. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Existem alguns EPIs que são compostos por materiais que não podem ser lavados com frequência. Exemplo, um couro, né? Para quem usa, sei lá, um avental de couro. Então, ele não vai ser lavado com frequência. A higienização, ela deve ser contínua, mas ela vai ser com um paninho úmido, uma flanelinha. Então, você vai fazendo aquela limpeza sem ser usando a água, o sabão, porque isso vai, né, danificando também. Então, eu coloco, ó, uma limpeza mais completa, que seria a água e o sabão, deve ser feita ocasionalmente. Então, tá muito ruim mesmo, tá muito sujo mesmo, então você vai e faz ocasionalmente, essa limpeza com a água e com o sabão, ok? Isso tem que ficar alerta, por quê? Porque eles podem também ser danificados, né? Conforme você vai lavando demais, digamos assim. Então, ó, a outra dica que eu coloquei, o cuidado na hora de secar. Por quê? Eu posso guardar o meu material molhado? Não posso. Isso ele vai me gerar bactérias, fungos, né? Às vezes gera mofo. Então, isso não pode. Então, tem que colocar o equipamento individual de segurança para secar. Então, o seu EPI, ele vai ser lavado, ele vai ser limpo, mas você vai precisar também dispor de uma área para secar esse EPI. Eu coloco aqui, ó. A exposição ao sol pode comprometer a integridade do dispositivo. Então, o que é que a gente sugere, né? Que ele seja exposto numa área, num ambiente que tenha vento, né? Que seja sombra. Por quê? Porque isso aí ajuda a não danificar o equipamento. De toda forma, vai estar secando
para não ter os problemas com fungos, mofo, etc. E não vai estar sendo agredido diretamente pelo sol. Então, fica essa dica para vocês aí cuidarem dos EPIs de vocês. Outra parte, né, outra dica que eu falo é guardar sempre em local adequado. Por quê? A empresa, ela disponibiliza, né, um local adequado para eu fazer a guarda dos meus EPIs. Então, eu, como funcionário, preciso sempre guardar o meu equipamento individual de segurança naquele local adequado, sinalizado pela minha empresa. Então, eu coloco aqui, ó, assim que o EPI tiver limpo, ok, higienizado, já foi seco, já está sequinho, está pronto para ser guardado, você tem que guardar no local correto. Por quê? Porque eu falo aqui, ó, se ele se ele estiver em local protegido, ele tem que estar em local adequado. Por quê? Porque se não tiver, pode comprometer a integridade do seu EPI. Por exemplo, se eu coloco próximo de um local que seja com muito calor, né, um calor excessivo, então vai gerar problemas e desgastes na integridade daquele meu EPI. Então, sempre ficar atento que você vai guardar no local adequado determinado pela empresa. O outro item dessas dicas é que fique atento aos EPIs que demandam produtos específicos. Por exemplo, a gente falou muito do óculos, né? Então, é como eu coloco aqui, ó. A recomendação vem do fabricante. Por exemplo, os respiradores, né? Eles podem ser trocados filtros, mas tem outros que não podem. Então, você tem que sempre recorrer àquelas dicas que a gente falou lá atrás, né? Do fabricante. O fabricante, ele que determina como deve ser o seu manuseio, o seu uso, a sua limpeza, a sua higienização. Então, tudo isso tem que estar informado pelo seu fabricante do EPI. Então, ó, alguns equipamentos de proteção individual podem precisar de produtos específicos para sua higienização. O óculos, alguns usam aqueles álcoolzinho que é exclusivo para lentes. Então, é esse cuidado que ele está falando. Isso aí, o próprio fabricante vai sugerir nas suas indicações lá das embalagens, tá? Eu não posso esquecer, eu coloco mais abaixo. Onde eu devo guardar? Como eu devo guardar, né? Então, tem que guardar em local limpo, a gente já falou, arejado. Um local onde a sua empresa vai determinar. Você vai ter aquele local, aquele armário para colocar. Então, você vai ter um local apropriado. Porque o armazenamento interfere, como a gente falou lá em cima, diretamente na integridade do meu EPI, né? Então, tem que evitar a exposição solar, tem que evitar substâncias químicas para não haver a corrosão do equipamento de proteção individual. Então, tem tudo isso. A parte de treinamento, né? Essa parte que estamos fazendo, vocês têm que ser treinados nos EPIs que vocês vão utilizar. Então, é uma parte de capacitação, de treinamento, manuseio, justamente para você fazer da forma correta. Essa parte aqui de instrução. A renovação e substituição dos EPIs, né? Toda empresa, o empregador, gente, ele já determina quais são os dias, quais são os horários. Então, você, quando tiver já na sua unidade, você já vai procurar saber na sua empresa quais são os dias e horários permitidos para troca, substituição dos seus EPIs. Por quê? Se o EPI ele já danificou, você vai ter que fazer a substituição, né? Então, você procura já o setor responsável, muitas vezes é o setor de segurança do trabalho, para fazer a troca e a substituição. Toda empresa, todo empregador, ele vai ter, sim, o seu programa, né, referente à entrega de EPI, a toda a parte de gestão de EPI. Então, isso aí você procura diretamente o pessoal do setor da sua empresa, que eles vão lhe orientar como é que você vai fazer essa renovação e essa substituição dos EPIs. Ok, gente? Agora, a gente já falamos do nosso primeiro módulo, do nosso segundo módulo. Vamos dar uma pausazinha, né? Tomar uma água, esticar a coluna. E aí, a gente volta já já. Tá ok, gente? Bom, agora que já estamos de volta, né? Iniciaremos agora o módulo 3 do nosso treinamento de EPI NR6. Vamos lá. Então, quais são os tipos, né? Quais são os tipos
de equipamentos individuais, de proteção individual, que preconiza a NR6. Ela fala de vários tipos, para várias atividades. Então, vamos passar, pelo menos para a nossa realidade, né, ao que as nossas atividades se aplicam, para a gente entender um pouquinho e conhecer cada EPI, né? Então, lembre-se, os EPIs são entregues de acordo com a sua atividade. Talvez você não use tudo que a gente vai falar, você usa um ou outro, ou talvez seja uma atividade que realmente usa a maioria deles. Então, assim, tem que se atentar que não é porque o meu colega de trabalho recebe 10 EPIs, eu só recebo 8, que é porque ele está sendo mais prioritário do que eu. Não. Os EPIs, eles são entregues baseado na função e na sua atividade. Então, é sempre determinado, toda empresa, ela determina, o empregador define a sua matriz de EPI, onde diz que aquela atividade tal vai receber tais EPIs. Então, não é de forma aleatória, né? Então, não comparar, eu tenho tanto EPI, fulano tem 2 vezes mais que eu. Por isso que eu sempre gosto de frisar isso, né, nessa parte de EPI. Então, vamos lá. Os EPIs que a gente tem para uso e proteção de cabeça, né, a gente cita capacetes. Então, o que é que protege um capacete? O capacete, ele protege contra impactos, óbvio, né, algo que vem cair na sua cabeça. Ele protege contra choques elétricos. Ele protege a proteção do crânio e da face contra alguns riscos que venham de fontes externas de calor, né? Combate a incêndio. Ele tem CA. Existem inúmeros fabricantes, então a gente não vai estar citando vários fabricantes, mas existem várias cores, vários modelos, vários fabricantes. Algumas empresas estabelecem as cores conforme as suas hierarquias de funções. Então, isso aí é a critério da empresa. A norma não determina essa questão de cores, mas ela determina que ele tem que ter o CA e ele tem que ser aprovado, validado e tem que proteger contra tudo isso que a gente mostrou aí agora. Geralmente, as atividades onde a gente mais utiliza são atividades em altura, né? Algumas áreas de carregamentos, descarregamentos. Então, tem algumas indústrias que utilizam realmente em todos os seus funcionários, grandes indústrias, mas aí vai a critério e de acordo com a matriz de EPI de cada empresa, né? Então, isso aí é o primeiro EPI que a gente tem para proteção de cabeça. O segundo, temos o boné casquete. O que seria esse boné casquete? Né? Ele oferece uma proteção contra o crânio e o pescoço. Ele tem um casco. Um casco é um boné, mas ele tem um casco em cima, injetado de um plástico em tipo ABS, onde ele tem uma espuminha que traz o conforto. É a parte que toca na sua cabeça. E a parte que fica para cima, ele fica esse casco duro do plástico, né? Do ABS. Então, ele fica muito confortável, assim, não é ruim, ele é confortável. Vai na mesma onda do capacete. Ele tem várias cores, ele serve para proteção de crânio, mas é lógico que certas atividades, exemplo, uma atividade em altura, né, acima de 2 metros, não dá para não usar o capacete e usar só um boné. Então, toda essa orientação, gente, quem passa para você é o seu setor de segurança do trabalho. Então, ele já tem isso determinado e diz qual atividade pode usar qual tipo de EPI. A gente está aqui mostrando para vocês o que existe, né? Quais são os EPIs que estão disponíveis aí. Então, eles possuem CA, assim como o capacete. Também ele tem o CA e ele está sendo bastante utilizado em algumas atividades agora, aqui, recentemente, né, na nossa empresa. Alguns EPIs que a gente ainda continua para a parte de cabeça e pescoço, né, o boné árabe é um outro exemplo, onde você vê aí, serve para a proteção de crânio e pescoço, né, principalmente relacionados à parte térmicas. Então, pessoas que trabalham expostas ao sol é uma boa opção, né? Então, tá aí protegendo toda a parte do pescoço, não só da cabeça, como uma parte do pescoço.
Protege de respingos, né? Às vezes você vai manusear alguma coisinha e pode ter algum respingo, então ele também faz essa proteção. Ele oferece proteção quando há o risco também de um contato giratório, por exemplo, se você trabalha próximo a uma máquina que tem partes móveis girantes, então ele protege para, por exemplo, o seu cabelo não enrolar. Sei lá, existem várias formas de proteção. Aqui a gente está dando apenas alguns exemplos. Ele tem CA, é controlado, tudo aprovado. Tem a aba como um boné, tanto que ele chama boné e árabe porque tem essa proteção do pescoço, tá? Passando para outro agora, né, de cabeça ainda, envolvendo cabeça e pescoço, é a balaclava, algumas pessoas chamam de capuz, enfim, vai de empresa para empresa. Então, a balaclava ela serve para proteção de crânio e pescoço também, questão relacionada a térmicos, né, agentes térmicos. Também protege, contra agentes químicos, contra abrasivos e escoriantes também, né? Oferece uma boa, a diferença dele, ele oferece uma proteção contra a umidade, né? Então, algumas atividades que utilizam alguns respingos, alguma questão de água, essa umidade ela é protegida fazendo uso dessa balaclava. Então, também possui CA, também é aprovada, é validada. Algumas empresas fazem uso dessa balaclava, desse capuz, e está aí também mais um exemplo, né, de proteção para cabeças e pescoços. A gente chega agora na parte de proteção de olhos, face como um todo, né? Então, olhos são de fato os óculos. Eu acho que esse é um dos EPIs mais costumeiros, né? Um dos que as pessoas mais usam é o óculos e a luva, por exemplo. Mas aí, falando na parte de olhos, a gente tem o óculos. Os óculos, gente, eles existem de vários tipos, tá? De vários tipos. Cada fabricante faz um tipo de óculos. Tem o óculos águia, tem o óculos leopardo, tem o óculos de ampla visão, que já é para uma outra atividade, essa imagem que eu coloquei aí. Então, existem vários tipos de óculos, mas a gente vai falar no todo, né? Então, ele protege contra o quê? Partículas volantes, luminosidade, radiação, né? Contra respingos de produtos, nesse caso, o óculos de ampla visão, ele protege contra essa parte de produtos químicos. Os óculos de tela, eles protegem contra impactos de partículas volantes, todos têm CA, então também são atestados. Eles têm, como a parte que eu falei de luminosidade, tem tanto incolor, quanto o fumê, ou cinza, como a gente chama, como essa parte exclusiva da luminosidade, esse exemplo que eu coloquei aí, o amarelinho. Então, assim, ele tem, para cada atividade, um tipo de óculos que vai lhe servir para a sua proteção ocular. Então, mais uma vez eu friso. Qual é o óculos que eu devo usar? Quem vai te responder isso é a segurança do trabalho, baseado no controle e todo o levantamento da sua matriz, que fala que a função tal necessita do óculos tipo tal. Então, sempre procurar, em caso de dúvidas, o pessoal da segurança do trabalho da sua empresa, da sua unidade. A parte da face, a gente chega com protetor facial, né? Então, o protetor facial, o que é um protetor facial? Esse que eu coloquei aí embaixo, ó, tem de vários tipos também. Ele é algo que prende na sua cabeça e ele vai lhe trazer essa tela da frente, onde ele vai proteger a sua face. Então, de forma geral, ele protege protege olho, nariz, boca. Então, ele fica toda nessa sua frente da sua face. Vamos entender um pouquinho o que é que ele protege. Ele protege a sua face contra impactos de partículas, né? Ele protege os seus olhos contra essa questão de luminosidade, e aí vai um tipo específico de protetor facial. Ele protege contra radiação também, infravermelho, ultravioleta, protege contra agentes térmicos. Ele pode, uma coisa que eu frisei, ele pode ser acoplado ou não ao capacete. Eu posso usar, tem um modelo dele que eu uso apenas na minha cabeça, sem fazer uso de capacete. Por quê? Porque aquela minha função não necessita de proteção para a cabeça. Então, eu faço uso só do protetor facial. Mas tem atividade que eu preciso fazer uso conjugado, como a gente chama, o uso do capacete e também do protetor facial. Então, os fabricantes já fazem o protetor acoplado ao capacete. Então, você faz uso de dois
equipamentos de proteção individual, nesse caso. Os dois têm CA, os dois são validados, são aprovados, então usa-se para essas questões. Sempre ficar atento que alguns EPIs você pode fazer uso combinado, né? Você vai ter uma certa atividade que necessita de 2 tipos de EPI, então você vai ter que usar os dois. Por isso que os fabricantes eles já vão realizando esses estudos e vão cada vez mais já fazendo EPIs adaptados de fato para a realidade de cada empresa, tá? Então essa foi a parte protetor facial. Outra parte, no caso específico para solda, né? Então, também uma proteção de olhos e face para o pessoal que mexe com solda, os soldadores em específico, né? Então, a máquina de solda, ela protege contra partículas volantes, ultravioleta, radiação, tanto infra quanto ultra. Ela também protege contra respingo de produtos e principalmente a luminosidade intensa quando está fazendo essa atividade da solda. Ela proporciona, gente, uma proteção total, tá? Não sei se vocês já presenciaram, já viram uma máscara que a gente chama máscara de soldador, máscara de solda. Existem inúmeros tipos. Existe aquela mais manual, existe uma que a tela ela já é mais adaptada. Então, existem inúmeros fabricantes, inúmeros modelos e tipos. Então, ela protege toda a face e todo o olho. Então, sempre vai realizar, você soldador, vai realizar uma atividade de solda, é obrigatório para a sua segurança e saúde ocular você utilizar a sua máscara de solda. Uma coisa, a máscara de solda, gente, não é para ser compartilhada. Assim como todos os outros que a gente está falando, ele é um EPI, é individual, tá bem? Não é para ser compartilhado. Ela é sua. Possui CA, é validada, testada e aprovada, como todos os outros que a gente está falando, tá bem? Parando agora de falar, já falamos dos olhos, de proteção de cabeça, agora vamos chegar à proteção da face, agora vamos falar sobre a audição, a proteção de ouvidos, né? Ou a proteção auditiva, como queira falar. Existe também vários tipos, tá, gente, de proteção auditiva. O que a gente mais conhece é esse que a gente chama do protetor concha, ou muitas pessoas falam o abafador, né? Que ela consiste em quê? Tem essas duas conchas laterais, onde você acopla na sua cabeça e ela faz uma pressão, ela veda essa borracha, né, na sua orelha, no seu ouvido. Ele pode ser acoplado ao capacete, como está na imagem. Se eu vou fazer a mesma ideia lá do que a gente já falou do combinado. Se eu vou fazer uma atividade que eu necessito de capacete e protetor, então esse é o uso combinado. Por exemplo, um empilhador. O empilhador ele necessita obrigatoriamente do capacete e ele necessita do abafador concha por conta do ruído. Então, ele vai usar esse modelo acoplado, capacete mais protetor, tá bom? Concha. Existe inúmeros fabricantes também, tá? Possui CA, tudo certinho. Para quem não necessita do capacete, ele vai usar apenas o protetor concha. Então, não precisa de capacete. É essa outra da imagem que eu botei aí. Aquele que a gente chama de plug, lembra que eu falei lá atrás que existe alguns protetores de inserção silicone que são descartáveis e outros não? Pronto, essa imagem aí, você vê essa conchinha maior, esse plugzinho maior, ele é o descartável. Usou, concluiu, jogou fora, não pode ser reaproveitado. Esse outro, que é o de silicone, esse daí sim ele é reaproveitado. Ele é seu, você usa, guarda, faz a higienização, a limpeza, ok. Tem CA, são aprovados e são utilizados na maioria das empresas. Este último que eu coloco para vocês, esse semi, né, que a gente fala semi-auricular. O que é esse semi-auricular? Ele protege a capa do seu canal. Então, ele protege de quê? Qual é a diferença entre dele para esse outro, que é o de inserção, o plug que a gente chama? Protege contra níveis elevados, então ele já lhe dá uma proteção maior do que o plug, né? Ele tem esse formato que se utiliza embaixo do queixo ou atrás da cabeça, então por isso que ele tem assim, ele é rígido, né? Durinho, não é mole, feito só esse fiozinho do plug. Então ele já é mais rígido.
Possui plugs de espuma, que são essas pontinhas que você vê, amarelinha, laranja, enfim. Cada fabricante tem a sua cor, ok? E ele entra no seu canal auditivo. Por isso que ele dá uma proteção maior do que o plug. Ele possui CA também, é registrado, foi aprovado. Esse a gente vê menos, né? Então, assim, ele não é tão comum. O mais comum ou é os plugs de silicone, esse de inserção, ou é o abafador mesmo, tá bom? Passando agora para a parte da proteção respiratória, né? Toda a parte de máscaras que envolve essa parte de respiração. A gente tem máscaras do tipo PFF, que são essas máscaras mais comuns que a gente vê aí. Ela pode ter filtro ou não, é a válvula ou não, né? Como queira chamar. E eu coloquei para você aí embaixo algumas imagens. Então, a PFF1 ela protege contra poeira e névoa. A PFF2, a segunda da foto, ela protege poeira e névoa e mais os fumos, né? A 3, ela protege contra poeira, névoa, fumos e mais alguns radionuclídeos. Então, ela já é uma proteção maior do que a PFF2, que já é maior do que a PFF1. Então, ela é gradativa. Como é que eu vou saber, Vanessa, qual eu vou usar? Mais uma vez, isso é determinado através da sua atividade. Na sua atividade, você está exposta só a poeira? É um tipo de máscara. Você está exposta a poeira e fumos? Então, já é outro tipo de máscara. Isso vai ser avaliado pela gestão de segurança do trabalho da sua empresa, da sua unidade. Eles podem ter válvulas ou não, como eu já falei, né? Que são esses filtrozinhos que a gente chama lateral. Todos têm CA, são aprovadas. Então, para toda atividade que necessita de proteção respiratória, você vai usar essas máscaras, quando a gente chama de PFF. São essas 3 que eu passei para vocês aí. Quando a PFF ela não é suficiente, como assim? Quando eu vou mexer com um produto químico, com combustível, por exemplo, né? Então, ela já não me dá mais a minha proteção adequada. Eu vou ter que ter um outro tipo de máscara, que é o que a gente chama de máscara semifacial, né? Purificador. Eu coloquei aí máscara de 1/4 facial, que é como eles chamam. Então, tem aí o que é que ela oferece, né? Então, essa máscara, esse respirador, oferece proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ela tem que ser usada com esse filtro. Tá vendo esse negócio da frente aí? Ele é um filtro, ele é removido, né? Você consegue tirar e fazer a substituição do filtro, porque o que vai ficar encharcado, cheio, para você fazer a troca é o filtro. A máscara em si, essa parte laranja que você vê na imagem, ela dura, ela tem uma durabilidade muito maior. Quando é que eu vou trocar essa máscara? Quando ela estiver folgada, quando ela não estiver mais vedando na minha face. Então, aí você vai fazer a substituição, tá? Diariamente, você faz a substituição dos filtros, que são os filtros químicos que a gente chama. Ela tem CA também aprovada e validada também. A outra, essa de cartuchos, né, que a gente chama de filtros combinados também, já são 2. Essas são 2, é um em cada lado, tá? Aquela que a gente viu agora só tem o filtro da frente, essa tem os seus 2, um de cada lado. E para que ela serve? Ela é utilizada para tanto a parte de filtros mecânicos ou químicos, ou os 2, né? Pode ser combinado. Ela lhe dá proteção contra vapores orgânicos, gases, ácidos. Tem CA. Então, quando que a gente vai usar essa? Quando a gente vai fazer uma atividade que necessita dessa proteção maior, né? Desses vapores, por exemplo, uma pintura, enfim, vai ter aquela névoa. Então, você vai precisar de fazer uso dessa máscara semifacial. Mesma ideia do outro filtro. Eles são trocados, mesma ideia. Faz a troca dos filtros, a troca do respirador em si mesmo, só quando não tiver mais vedando, quando você começa, troquei o cartucho, o filtro hoje. Fui fazer a minha atividade de pintura, por exemplo. Estou sentindo que está passando, estou sentindo o cheiro da tinta, o gosto. Então, alguma coisa está errada. Aí sim, é a hora de fazer a substituição da sua máscara, porque já não está mais lhe trazendo a proteção como deveria.
friso uma coisa. Essas duas máscaras aí para serem usados, né? Os colaboradores que fazem uso de barba têm que retirar a barba para ela poder vedar bem na sua face, tá? Então, às vezes, o pessoal fala, essa máscara não está servindo, tá nova, mas não está dando. Primeiro, ela tem tamanho, tem que saber qual o tamanho do seu rosto. Você faz um teste, um fit test, que a gente chama, para saber qual o tamanho do seu rosto. Ela tem PMG, e você faz o tamanho correto. Ainda não está certo, está passando algum cheiro, alguma coisa, então tá de barba, o problema é a sua barba. Então retira a barba. Por quê? Porque ela tem que acoplar na sua face. Ela tem que pregar, como vamos falar no popular, na sua face. Ok? Então, gente, cada EPI tem a sua particularidade, né? A gente está falando rapidamente um pouquinho sobre eles, mas assim, cada um tem o seu universo de coisas. Vamos agora para a parte ainda respiratória, uma parte não tão comum, né? A gente não vê tanto, mas é aquela que necessita do ar comprimido, né? Então, os respiradores de adução de ar, tipo de linha comprimida, eles oferecem a proteção para você em quê? Né? Em concentrações que são de perigosas à vida e à saúde em ambientes confinados. Então, vai entrar, você é preparado, capacitado, possui treinamento de NR33, que é espaço confinado, você precisa, tá? Com todo o seu EPI, né? Ok, então esse conjunto aí de ar, ele tem que ser utilizado. Para quê? Para que naquele ambiente confinado você tenha a sua proteção respiratória. Por isso que ele fala, necessita do uso de ar comprimido. O ar comprimido é quem vai fazer essa proteção das suas vias respiratórias naquele ambiente confinado. Por isso que eu falo, isso aqui não é um EPI tão comum. É mais para as grandes empresas, onde possui silos, enfim, vários ambientes que são de fato confinados. As pessoas têm que ser capacitadas, tá, gente, para usar isso aí. Muitas vezes tem treinamentos específicos desse EPI. Como eu volto a falar, aqui a gente está falando, apresentando para vocês o que existe de proteção, como fala na norma, mas assim, não estamos aprofundando em cada EPI. Ok? A parte de proteção de tronco, a gente já vai falar um pouquinho sobre avental. O que é um avental, né? Então, o que ele protege? Então, ele tem a função de proteger a sua parte de frente, né, frontal do corpo e a pele. Ele tem proteção desse tronco contra partes térmicas, mecânicas, químicas, radioativas, meteorológicas e umidades. Ele tem, gente, de vários tipos, tá? Tem PVC, tem raspa, questão de malha de aço, para quem precisa, tipo um açougueiro. Então, tem vários tipos. Tem CA, é controlado. Então, os EPIs, todos eles, independente se é proteção de tronco, cabeça, o que for, quem determina é o pessoal da segurança, que vai dizer qual o necessário para a sua atividade, ok? Ainda falando de tronco, temos os macacões, né? Macacão Tyvek, o mais conhecido aí. Então, ele oferece do tronco como um todo, o que o avental só protege a frente, esse aqui você veste como um todo. Então, ele tem uma proteção do corpo todo. Para que ele é usado? Em operações com produtos químicos, né, muitas vezes usados. Então, ele tem CA, serve para lhe proteger dessas partículas de produtos químicos. Então, você veste ele como um todo e ele protege, o seu corpo como um todo. A parte de membros superiores, a gente vai falar agora sobre mãos, né? A parte de luvas. Olha a infinidade de modelos e marcas que a gente tem de luvas. Para cada atividade, você tem um tipo de luva adequado. Então, você tem as luvas que lhe protegem contra agentes abrasivos e escoriantes, contra cortantes e perfurantes, contra choque elétrico, contra a parte térmica, contra a parte biológica, né, agentes biológicos, agentes químicos, vibração. Por exemplo, quem trabalha em obra com aqueles marteletes, por exemplo, tem uma luva adequada para isso. Umidade, tem luvas para umidade, proteção contra radiações também tem ionizantes. E assim, todas elas, gente, tem CA, tá? Todas para ser comercializadas, elas possuem CA. Então, o que é que você precisa saber? A minha atividade é uma atividade que demanda o uso de luva? Ok.
Qual é o tipo da luva? Qual EPI? Qual CA a minha luva tem que ter? Então, vai depender da atividade que você vai fazer. Se você vai trabalhar com a parte de água, a parte de umidade é uma. Se você vai trabalhar com a sucata metálica é outra. Se você trabalha, como eu falei, numa obra, construção civil é outra. Então, assim, para cada tipo de atividade é um tipo de luva, ok? Como eu falei embaixo, ó, existem diversos tipos de luva. São utilizadas de acordo com a sua atividade. Não adianta, falo de novo, se comparar. O meu colega tem 3 tipos de luva, eu só tenho uma. Por que você só tem uma? Porque a sua atividade só demanda um tipo de luva. Com um tipo de luva, você está desenvolvendo sua atividade de forma ok, de forma correta. Você está protegido com um tipo de luva. Beleza, gente? Dúvidas até agora? A parte de membros, a gente fala agora de antebraço e braço, né? Vai para a parte dos mangotes, manguito, mangas. Cada um chama de uma forma, né, diferente. Então, esses mangotes, eles protegem braço e antebraço contra quê? Choques, né? Agentes coriantes, cortantes, perfurantes, umidade, contra agentes térmicos e contra produtos químicos. Mesma coisa das luvas. Existem diversos modelos para cada atividade. Todos têm CA, eles podem ser anticorte, eles podem ser, como eu coloquei aí, de aramida, de fibra sintética, de acordo com a função e a sua atividade que você vai desenvolver, é que você vai saber qual tipo de mangote você vai usar. Existem atividades que não vai usar? Sim, várias, que não precisam de mangote, mas existem atividades que vão precisar. Então, por isso que você tem que saber e conhecer um pouquinho sobre eles, tá? A parte de membros inferiores, né, a parte de botas, que a gente vai falar agora exclusivamente, calçados como um todo. Existem inúmeros. Para cada atividade, para cada função, você tem um determinado modelo, né, do fabricante. Muitas vezes tem cadastro, outros não tem. Tem cano longo, tem cano curto, cano médio, é antiperfurante, tem sola, tem bico de aço, tem biqueira. Então, assim, existem inúmeros, gente, inúmeros tipos. Então, eles protegem contra quê? As botas, né? Impactos de queda, contra choques, contra agentes térmicos, agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, contra a umidade, também tem. Os pés também tem contra agentes químicos. Existem alguns tipos, eu coloquei aqui para vocês, que a gente os mais comuns, digamos assim, né? As antiperfurantes, que tem o bico de aço ou composite, PVC, que é para parte de umidade, as Nobuc, que tem cadastros com cadastro, sem cadastro, todas elas, gente, todas possuem CA. Então, eles são validados, né? Aprovados, e você utiliza conforme a sua atividade, ok? Bom, chegamos agora nos EPIs contra a parte de quedas, né? Que aí a gente fala os de altura. Então, cinto, né? O seu cinto de proteção, ele vai junto com o talabarte, né? Na verdade, o talabarte é uma coisa, o cinto é outra, mas a gente sempre faz o uso combinado, né? Até porque só o cinto sem o talabarte não tem nenhuma eficiência. Então, o cinto ele protege contra queda, lógico, né? Óbvio. Quem utiliza os cintos, gente? Pessoas treinadas, colaboradores que tiveram a capacitação na NR35, que é exclusiva para a questão de trabalhos em altura, tá? Então, como eu coloquei aí, ó, são utilizados com talabarte. O que é talabarte? Na imagem você consegue ver esses dois ganchos, né? Que é um dispositivo que é utilizado para segurar o trabalhador no ponto de ancoragem. Então, eu estou com o meu cinto, acoplo o meu cinto nesse talabarte e esse talabarte ele vai acoplar na estrutura, aonde vai ser a minha ancoragem. Então, isso vai estar me suprindo a proteção contra a queda. Então, se houver alguma queda, algum escorrego, eu vou estar segura através do meu cinto que está acoplado no meu talabarte. Então, é uso sempre combinado, um uso em conjunto, né? Não tem como usar um sem o outro nesse caso. Como eu falei,
O talabarte, o indicado é que ele seja em modelo Y, né? Que são esses soltos, onde tem as duas partes aí para ancoragem. Todos têm CA, tá? São controlados. Eu falei do lado de um itemzinho importante que a gente não pode deixar de falar sobre trava-quedas. Ele não é um EPI, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que é um trava-queda? O nome já é muito sugestivo, né? Então, são dispositivos de proteção contra quedas em movimentações. Pode ser vertical, pode ser horizontal. Quando utilizado com cinto de segurança, ele oferece essa proteção contra quedas. Então, ele vai acoplar, gente, na estrutura e ele vai fornecer justamente essa proteção para a sua atividade. Por exemplo, você vai realizar um carregamento de uma carga. Tem a linha de vida, é aquele equipamento onde você vai ser o seu ponto de ancoragem, você vai acoplar o trava-quedas e você consegue fazer, né, essa movimentação através desse trava-quedas. Então, ele é um item muito importante, né, para a parte de combate aí, e toda a parte de proteção contra quedas, né, contra a parte de acidentes com diferenças de níveis. Então, eu friso lá embaixo. As atividades em altura são de alto risco, tá? É muito importante. Nunca desenvolver a atividade sem ter um EPI adequado. Por isso que as atividades em altura, assim como a do espaço confinado, elas têm normas exclusivas, né? NRs exclusivas para dar justamente essa garantia maior ao colaborador, ok? Fechamos toda a parte de EPI, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre EPC. Lembra que eu falei lá no início que a gente ia ver os tipos de EPI e tipo de EPC no terceiro módulo. Então, a gente vai ver agora o que é o EPC, né? Muitas vezes a gente só vê falar em EPI, EPI, EPI. Então, o EPC, ele vai lhe trazer a proteção e o que diz a sua sigla? Equipamento de proteção coletiva. Aquilo que for relacionado ao todo, ao coletivo, ele vai ser um EPC. O que seria um exemplo? Coloquei para vocês aqui agora embaixo. Existem inúmeros kits de primeiro socorro, a parte de extintores, hidrantes, toda a parte de combate, né, a incêndio, proteção de partes móveis. Eu tenho uma máquina que ela tem aquela proteção de partes móveis que é para eu não me acidentar. Isso é um bem coletivo, então é um EPC. Toda a parte de sirene, alarmes, guarda-corpo, né, plataformas, as cabines de pintura para os pintores. Então, você tem inúmeros itens, né? Um simples cone, uma fita zebrada, né? Um alambrado. Então, essas cortinas que a gente tem hoje, que são de uma tecnologia mais avançada, sensores de presença. Então, tudo isso, gente, é considerado EPC. Por quê? Porque traz a segurança de forma coletiva. Coloquei para vocês aí do lado algumas imagens, né, de vários tipos de EPC. Uma simples sinalização, ó. Então, tá aí como um EPC. Então, sempre não confundir. EPI é aquela que me protege de forma individual. O EPC é o que protege todos de forma coletiva. Então, tem essa diferença de siglas aí, tá certo? Chegando no quarto módulo, vamos lá, o que é que a gente vai ver no quarto módulo? Tá terminando, gente. É a nossa forma correta de utilizar os EPIs. Como eu falei lá no início, na definição do EPI, adianta eu estar usando o EPI, mas estar usando na forma incorreta, eu estar com óculos, mas o óculos está protegendo meus cabelos, está em cima da minha cabeça. Ou eu estou usando uma máscara, mas a máscara está lá embaixo do meu pescoço. Não adianta, gente. Então, o EPI, ele é entregue para cada e exclusivamente cada tipo de atividade, mas ele tem que ser usado de forma correta. Coloquei aqui alguns exemplos básicos. O primeiro, que é o capacete. Protege de quê? Risco de impacto, né, com o nosso crânio, que a gente já falou. Então, se eu vou realizar uma atividade que tenha a obrigatoriedade de usar o capacete, adianta ele estar no meu braço? Não adianta, ele tem que estar na minha cabeça. Então, a finalidade para que ele se destina, a gente já entrega para cada atividade. Mas o uso, você tem que usar de forma correta o seu EPI, ok? E aí, para todos os outros que eu coloquei, né? Para a parte de
face, auditivo, a parte de membros, tanto inferiores quanto superiores. Então, assim, os EPIs, eles são destinados para cada finalidade. Então, você tem que utilizar o seu de forma adequada naquela determinada atividade que seja, tá bem? E quais são os benefícios? A gente está falando tanto aqui de EPI, falando de EPC, para que serve, o que é, falando de CA, para quê? Por que que eu uso de fato um EPI? Porque ele nos traz benefício. Tanto o benefício para você, que é colaborador, quanto para o empregador, que é a empresa. Então, vamos ver alguns aqui que eu coloquei para vocês. Garante a saúde dos colaboradores, traz a tranquilidade, a qualidade de vida, perdão, no ambiente de trabalho, diminui os gastos com afastamento, porque quanto mais atestados, quanto mais afastamentos, acidentes eu tenho, isso onera os custos da empresa. Então, se eu uso mais o EPI, ele me traz esse benefício. Não traz problemas trabalhistas, né? Então, todo mundo usando EPI, fazendo suas atividades corretas, usando certinho, a empresa ela tem menos processos trabalhistas. Gera confiança no trabalhador, oferece uma maior produtividade. Lógico, se todo mundo está trabalhando bem, adequado, correto e protegido, isso vai aumentar a produtividade da empresa. Isso aí é batata, né? Então, o último, garante a tranquilidade de todos e muito mais. Então, assim, é fundamental a gente fazer esse uso de EPI para ter esses benefícios. Aí a gente chega agora para falar da parte de conscientização, né? O que que eu preciso? Como eu posso, gente, trazer o comprometimento das pessoas? Porque o EPI ele é uma questão de cultura, né? Então, quando todos os colaboradores eles têm isso como uma premissa, eles vão usar os seus EPIs, com certeza. Então, fazer treinamentos, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Treinar as pessoas, mostrar como é que se usa, mostrar todo o aprendizado, né? Garantir que essa segurança vai gerar uma confiança para os funcionários. A parte de comprometimento, não adianta só o colaborador estar engajado, né? Os seus líderes, os seus chefes, eles têm que estar também, porque eles vão vender a ideia, né? Então, eles têm que usar, têm que participar, tem que monitorar o seu uso. Então, esses líderes, eles ajudam justamente nessa conformidade do todo, do seu ambiente de trabalho. Campanhas, né? Muitas vezes a gente as empresas fazem campanhas de incentivo. Então, tem a CIPA, tem o pessoal da CIPA e várias outras campanhas que incluem o tema EPI no meio, justamente para promover esses benefícios, né, para colher os frutos dos benefícios que o uso do EPI traz. Então, até coloquei aí, ó, promovem a ação de incentivo, tem premiação algumas vezes, né, que se destaca no uso do EPI, estimula o compartilhamento, ou seja, eu trabalho correto, o colega que trabalha comigo trabalha correto, e aí o trabalho de formiguinha ele vai se ampliando. Todo mundo vai ficando correto no setor, até que vai no turno, e assim você, quando vê, você tem uma empresa toda adequada em relação à EPI. Então, é muito importante, tá? Vocês, colaboradores, participarem de tudo isso, né? Se engajar, né? Participar de campanhas, se houver, ter comprometimento com a sua liderança, primeiramente com você, com a sua segurança, né? Participar de treinamentos. Então, é muito importante que o colaborador ele seja participativo em tudo isso, ok? Aí vamos falar agora, gente, nesse quarto módulo, falamos os benefícios, né, do uso do EPI, tanto para o colaborador quanto para o empregador. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos, que são o que é que tem a ver risco ocupacional com o uso do EPI. Então, primeiro, vamos entender. A gente já sabe o que é EPI, beleza. Vamos saber agora o que é esse tal de risco, né? Então, o que é um risco ocupacional? Toda situação de perigo à saúde e à segurança do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, eu estou desenvolvendo a minha atividade no meu dia a dia. Tem alguma situação que está me pondo em perigo, isso já vai ser um risco. Então, é um risco ocupacional.
Eles podem ser de diferentes formas e geralmente, gente, esses riscos eles levam a acidentes de trabalho. Por isso que a gente tem que sempre evitar. A combinação do uso de EPI e de EPC ele é essencial. Por exemplo, se o meu ambiente, o meu setor, ele estava precisando de uma sinalização adequada e não tinha, isso pode gerar um acidente. Então, a falta do uso de EPC foi primordial. Então, eu tenho que usar o meu EPI, mas também o meu setor, a minha área, o meu ambiente de trabalho tem que estar adequado com os EPCs adequados. Então, por isso que a gente fala, esse uso combinado de EPI e de EPC, ele tem que existir. Enquanto os EPIs protegem o trabalhador de forma individual, o EPC cria um ambiente no trabalho, né, seguro. Então, você acaba reduzindo, às vezes até eliminando esses riscos de forma coletiva. Então, na prática, vamos ver um pouquinho na prática como é que a gente entende esses riscos, né? Então, dentre os riscos ocupacionais mais comuns, tem um ruído intenso, uma exposição a gases, manuseio de máquinas inadequadas, temperaturas extremas, ou seja, tudo aquilo que pode, gente, desencadear uma doença ou uma complicação na saúde é também considerado um risco ocupacional, tá? Eles se dividem em 5 tipos. Trouxe aqui para vocês. O físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o de acidentes. Então, cada item que você está exposto é de um certo tipo desse risco. Então, se eu estou exposta, meu ambiente de trabalho tem um ruído muito alto, a máquina faz um barulho absurdo, então eu estou exposta a ruído. Esse risco, ele é do tipo físico. Ah, mas eu trabalho com algum vírus, alguma bactéria. Então, eu estou exposta a um risco biológico. Trabalho no hospital, estou exposta a um risco biológico, né? Eu sou um eletricista, então eu realizo coisas com atividade, tarefas com atividades, com eletricidade. Então, isso aí eu estou exposta a riscos de acidentes na parte de eletricidade. E por aí vai. São inúmeros. Cada atividade, você tem que fazer o levantamento dos seus riscos e aí você já determina qual tipo de risco você está encaixado. De novo, eu friso, é o físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o risco de acidentes. Eles são sinalizados por cores, porque isso já é uma padronização das normas que já vai servir para um outro treinamento, para uma outra etapa, que são as confecções de mapa de risco e por aí vai. Tá? Então, para a gente saber agora, a gente precisa saber que os EPIs, eles atuam para evitar com que esses riscos ocupacionais aconteçam, né? Muitas vezes. Ou se ele existir, para ser minimizado. Ok? Não precisa decorar, tá? Isso aqui, ele é para ser consultado. Não precisa decorar qual risco, qual cor. Você precisa saber onde você vai consultar e o que você vai consultar. No módulo 5, que é o nosso último módulo, a gente vai falar um pouquinho, não sei se vocês lembram, sobre fichas de EPI. O que é ficha de EPI ou termo de EPI? Termo de entrega de EPI. Cada empresa faz a sua nomenclatura de acordo com a sua gestão. Então, geralmente nas empresas, eles chamam de ficha de EPI. E o que é isso? É um documento, gente, responsável, né, onde ficam os registros, o empregador X, que é a empresa tal, forneceu tal EPI para o colaborador fulano. Então, vai estar registrado nessa ficha de EPI tudo isso que eu falei e o colaborador, ele assina como que ele recebeu de fato esse EPI. Então, é um documento para esses registros, né? E ele é bom porque ele serve tanto para a empresa se resguardar, quanto para o colaborador também se resguardar. Então, eu coloquei aqui essa nota, ó, a importância. Por que é importante? Então, ele é responsável por fornecer informações detalhadas sobre características técnicas, né, do equipamento de EPI, limitações, manutenção individual. As fichas de EPI são fundamentais dentro de uma organização. Por quê que ela é
tão fundamental. Coloco mais abaixo, né? Algumas diretrizes que a gente precisa ter em relação às fichas de EPI. Essas fichas, gente, elas têm que ser guardadas, arquivadas, porque lá na frente, se a empresa X foi colocada na justiça por um certo colaborador e ela precisa evidenciar que entregou de fato, durante todo o período laboral do funcionário, ela entregou todos os EPIs. Então, ela comprova com essas fichas de EPI que entregou ao funcionário. Então, é um documento que ela precisa ter um tempo de retenção, como eu falei aí embaixo. Ela precisa ser guardada por muito tempo. E aí, a cada empresa vai guardar com o tempo necessário. Então, por que tem que ser guardado o tempo de retenção? Porque ela é uma conformidade legal, ela serve para justamente nesses casos de processos legais, né? O período de exposição após a saída do funcionário tem que estar guardado. Tem que estar registrado em treinamentos, que é isso como a gente está fazendo, treinamentos, né? Melhora as práticas da empresa como um todo e essa gestão de EPI ela fica de uma forma eficiente. Então, por isso que ele tem que ser fechar todo o ciclo. O colaborador entrou na empresa, ele recebe os EPIs admissionais. No tempo, durante da sua jornada de trabalho, durante os dias que ele trabalha naquela empresa, ele vai pegando os EPIs e a empresa vai alimentando essa ficha. No dia que o funcionário sai, essas fichas de EPIs são guardadas, né, para justamente serem arquivadas caso um dia seja necessário. Então, é um documento muito importante, tá? Tanto para a gestão da empresa, quanto para o funcionário. Ela resguarda as duas partes, tá, gente? Sem ficha de EPI, a gestão da empresa ela é prejudicada, como eu coloquei aí do lado, tá? Vamos ver uma ficha de EPI. Peguei um exemplo aqui aleatório da empresa XXX. Então, eu tenho sempre em cima, né, a que se refere o documento, é o termo de responsabilidade, a ficha de EPI, todas as informações, gente, admissional do funcionário, nome, registro, o setor, qual é a função, onde ele trabalha, data de admissão, até, número de calçado, tamanho de uniforme. Tudo isso consta nessa parte de cima superior, que é a parte de informação do colaborador, tá? A parte mais do meio, ela vem para os dados da empresa. Então, é um termo onde ela fala que o colaborador X recebeu da empresa tal todos os EPIs abaixo, conforme a legislação da norma do item 6, tá lá, da norma 6, do item 6.7.1. É o que ela fala. O funcionário assina, tá vendo? Ó, data e assina como que recebeu. E aí você passa para a parte de baixo, que são as informações do EPI. Vamos dar um exemplo. Na data tal, o funcionário X recebeu um óculos. Então, você vai preencher aí a data, a quantidade que foi o óculos é o quê? É a descrição do EPI. Coloca o CA, tá, gente? Aqueles códigos que a gente falou lá no início. Coloca aqui também e a pessoa assina. O colaborador assina. No dia que a pessoa vier fazer a troca desse óculos, meu óculos arranhou, vou precisar de outro. Então, ele vai assinar na frente como a devolução daquele EPI. Lembra, para receber um EPI não é uma troca, então você traz o EPI velho danificado e pega um novo. Então, isso aí é o que acontece. E aí você vai preenchendo toda essa ficha. Essa ficha acabou, pega outra. E aí vai. Todo EPI que o funcionário pegar, ele obrigatoriamente tem que estar registrado neste documento, nessa ficha de EPI, ok? Ela é fundamental, gente. Todos os campos têm que ter preenchido uma coisa. Não pode ter rasura. Riscou, errou. Não pode. Você tem que preencher de toda forma correta. Uma coisa, existem empresas que isso aqui é já digitalizado, né? Já sai direto de um sistema. E existem empresas que isso aqui é manual. Você vai escrevendo manualmente, não tem problema. As duas formas servem e atendem a norma, desde que esteja tudo preenchido. Ok, gente? Dúvidas? Aí, gente, eu deixo aqui, né, o muito obrigado aí pela paciência, pelo treinamento, né?
E obrigado por essas horas de treinamento, que vocês façam uso e tenham uma gestão de EPI adequada. Muito obrigado aí, gente, e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.